A paz do Senhor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo esta noite. Continuaremos adorando a Jesus. A razão e o motivo de estarmos aqui é Jesus. Estamos por causa dele. Viemos aqui simplesmente por ele, tendo a convicção de que ele é suficiente em nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela riquíssima oportunidade de retornar a esta abençoada congregação, setor 13, no congresso da UMAD. Eu e minha casa temos um carinho muito grande e sentimos, na verdade, privilegiado pela forma muito gentil que o setor 13 nos trata, tanto a nossa casa quanto o nosso ministério, e tenho a oportunidade de estar aqui com vocês há alguns anos. Eu glorifico a Deus por esta graça, por este privilégio. Ao pastor anfitrião, pastor Felipe, nossos votos é que o bom Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, e que a boa mão do Senhor esteja sobre ti na orientação, na condução desta congregação, e que o Senhor continue lhe guiando, como tem lhe guiado até hoje. Rever pastor Agábio, nosso coordenador da UMAD, que há muitos anos tem se empenhado em prol da juventude, da nossa juventude paraibana. Que Deus continue fortalecendo sua vida. Pastor Naftali, muito obrigado. Pastor Antônio, prazer revê-lo, e a todos os ministros que aqui estão, Deus os abençoe. Deus me concedeu uma palavra neste tema e eu quero compartilhar com você. Você deseja ouvir Deus esta noite? Abra sua Bíblia, livro de Lamentações, capítulo de número 5, por favor. Versículo de número 21. Estaremos olhando para o tema dentro desse texto. Deus abençoe a todos os jovens aqui presentes, rapazes, moças, as coordenações, coordenadoras de oração, de louvor. Eu falo ali em Campina Grande, jovens. Vocês um dia terão uma plena convicção da importância da intercessão dessas irmãs. Um dia vocês terão essa plena convicção. O quanto laços são cortados. Você às vezes pode estar de madrugada acordada, angustiadas, pensamentos dominantes, até malignos em suas mentes, mas joelhos dobrados estão dizendo: corta o laço, Jesus. Entra na vida dele, Jesus. Conselhos daqueles que se dizem amigos, chegando perto de vocês. Propostas chegando próximas a vocês. E vocês meio fraco, quase indo, mas tem joelhos dobrados dizendo: vai lá, Jesus. Ajuda-os. E no mundo espiritual, Deus tem concedido livramentos. Que Deus abençoe o vosso trabalho em nome de Jesus. Missionário Dineide, um prazer revê-la. Você está chique demais, mas hoje o Senhor nos permitiu estarmos juntos. A nossa amada adoradora Ana Rebeca, que a boa mão do Senhor continue sobre tua vida. Quem achou o texto, diga assim: Jesus é bom. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. Eu vou falar, você pode repetir? Renova os nossos dias como dantes. Querida igreja, servos de Cristo, esta mocidade abençoada, nesse texto que lemos, se vai falar sobre renovação. E aqui está um profeta, o conhecido profeta Jeremias, chamado por Deus,
numa convicção de que antes que ele nascesse, ele fora escolhido por Deus para ser profeta, usado por Deus. Ele não foi escolhido para ser um profeta, numa definição de profeta dos dias atuais, que alguns numa emoção, no impulso totalmente emocional, né, já diz, e aí profeta, fala profeta, diz tudo profeta, mas apenas no impulso, sem entender o que de fato era um ministério profético. Receber uma mensagem de Deus para falar ao povo, não uma mensagem que vai ter aplausos, glórias, aleluias, mas uma convicção de que Deus o escolheu para a realização da sua obra. Jeremias sofre tanto que o texto dos seus escritos é bem claro ao dizer que a própria família desmentia e não acreditava no que Deus falara através da sua boca. Jeremias sofre tanto que ele vai dizer, no âmbito de sua angústia, que Deus tinha iludido ele pelo ministério pesado, porque ele foi falar não o que dá like, ele estava falando não o que vira tudo depois do culto, ele estava falando não o que abalou o congresso, ele estava falando o que Deus determinou que falasse. E neste contexto é importante retomarmos esta consciência. Igreja de Deus, jovens de Deus, moças de Deus, obreiros de Deus, nós não estamos nesta terra para falar o que queremos, o que pensamos que é bom, o que motiva, o que impulsiona. Deus não chamou coaches, Deus chamou discípulos para proclamar o evangelho. E profeta Jeremias, ele entende que o povo não se dobra e vai ser quebrado, porque quem não se dobra é quebrado. Quem não se dobra diante de Deus é quebrado. E não sou eu que quebro, não é você que quebra, é Deus que quebra. E o povo foi quebrado, Jerusalém está totalmente vazia, o templo está destruído, não há culto, não há louvor, não há gesto, não há peça, não há incenso. Jeremias caminha pelas ruas de Jerusalém. O que antes tinha celebração agora é só tristeza. O que antes era motivo de alegria e de orgulho, que era o templo, agora era só ruínas. E ele começa a perceber e a sentir saudades do que antes estava ali. E ele vai pedir a Deus um renovo. Repare que ele vê que Jerusalém está devastada. O povo está totalmente afastado de Deus. Mas a oração dele aqui nesse texto é um grito de socorro. É aquilo que vem do âmago da alma, ao olhar a realidade e saber: Deus é mais do que isto. Eu sei que Deus faz mais do que isto. Eu sei que o povo de Deus é mais do que isso. Eu sei que aonde Deus habita é mais do que isto. Eu sei que é um Deus assentado no trono que é mais do que ruínas, do que eu estou vendo. Eu vejo ruínas, mas Ele é mais do que ruínas. Eu vejo cacos, mas Ele é mais do que cacos. Eu vejo frieza, mas eu sei que Ele é mais do que frieza. Eu vejo idolatrias, mas eu sei que Ele é mais do que idolatrias. Eu vejo imundícies e lamas, mas eu sei que o Santo de Israel é mais, é mais, é mais, é mais. Como ele sabia que Deus podia mais, ele vai pedir um renovo.
Ontem no carro, eu, minha esposa e meu filho conversando sobre alguns aspectos, e ele me soltou uma frase muito óbvia, mas que eu a captei e contextualizo aqui. Nós estávamos para chegar num determinado local, e o mapa ali, o GPS saiu. Minha esposa perguntou: está perdido? E meu filho disse assim: para quem não sabe aonde vai, nunca estará perdido. E eu achei aquilo muito óbvio, mas de uma profundidade interessante. Como alguém vai se sentir perdido se não sabe para onde está indo? Como alguém vai se sentir vazio se nunca foi cheio? Como alguém vai sentir saudade da presença se nunca teve a presença? Como alguém vai sentir saudade de um Deus que é mais se ele nunca experimentou o Deus mais? Quem não o conhece profundamente pensa que ele é raso. A mensagem que eu trago aqui é uma mensagem que vem do trono de Deus para você. Tem pessoas que não estão conseguindo viver mais de Deus porque nunca conheceram o Deus que é mais. Tem pessoas que não estão mergulhando em querer saber mais de Deus porque nunca souberam realmente quem é Deus. Estamos vivendo na época da informação. É muita informação, mas pouca transformação. É muita informação sobre Deus, mas pouca transformação ao Deus. Se conhece Deus pelo Quai, se conhece Deus pelo TikTok, se conhece Deus pelo vídeo do Instagram, se conhece Deus pelos vídeos virais, mas não se conhece Deus no quarto fechado, com a porta fechada, com o rosto no pó. Deus, que Deus você conhece? Jesus, que Jesus você conhece? Será que é o Deus daqui? Jeremias está dizendo: eu conheço, eu sei quem ele é, eu sei a glória dele. Eu preciso que o Senhor renove. Então, nesta introdução da mensagem, eu quero que você entenda isto. O âmago, o desejo do renovo, ele brota de alguém que experimentou algo. Quem não experimentou, quem não sabe o que é, não consegue entender que ele é mais. Mas quando você entende, dando um exemplo muito claro, você está com o seu aparelho celular, liga de manhã e ele trava. Afinal de contas, é apenas 128 de memória. E você tira a foto, filma tudo, e ele não conseguiu suportar. Ou baixou, entrou em algum site, um vírus entra aqui. Você leva naquele que tem conhecimento, um técnico, e ele vira para você e fala: infelizmente, eu vou ter que resetar, formatar, voltar a ele as configurações originais, porque tudo que aconteceu aqui não tem como aproveitar mais. Ele excedeu a capacidade, excedeu o limite, se corrompeu demais. É preciso formatar. É isso que Deus está falando aqui. Eu vou formatar alguns aqui. Muita coisa ficou sobre você. Muita coisa acessou você que não era para acessar. Muita coisa entrou em você que não era para entrar. Muita coisa entrou no teu pensamento que não era. O que Deus vai fazer? Deus vai formatar, voltar às configurações originais. Fala aí, jovem, cutuca quem está perto de você e fala: vai ter um formato espiritual aqui. O técnico é Jesus Cristo. O antivírus é o Espírito Santo. Jesus abre e coloca o antivírus, o Espírito Santo. Ele vai expulsar todo o vírus,
todo Maué, vai sair todo picha aqui. Nesta noite, Deus vai renovar. Quem está comigo aqui nesse culto, quem veio para adorar a Ele, quem entende o que Deus está falando aqui nessa hora? Jeremias vai solicitar este renovo porque ele conhece. E afinal de contas, o que é renovo? É preciso, esta definição está clara também para nós. Deus deixou essa lição, em primeiro lugar, na própria natureza. Percebam que por mais que árvores duram anos, suas folhas e galhos são renovados. Nenhuma folha de uma árvore dura 50 anos, 60 anos. Ou seja, na própria natureza, Deus demonstrou esta lição para nós, que tudo precisa de um renovo. No nosso próprio corpo, quem aqui já passou pela escola sabe muito bem disso. A sua pele, as células da sua pele, elas duram no máximo entre 60 e 90 dias. É por isso que ficar muito tempo sem tomar banho, lá no Rio de Janeiro a gente fala que dá caraca. Tem que limpar. Isso que você passa na pele e está saindo, que se fala que é sujeira, são células mortas, que vão saindo das suas células epiteliais, porque as células são renovadas. Do seu globo, no seu sangue, suas hemácias duram no máximo de 90 a 120 dias. Elas morrem e outras são colocadas. É preciso renovar. Deus já deixou esta lição. Não tem crente maduro, não tem crente forte, não tem santo dos santos presente aqui na terra que não precisa de um renovo, não precisa se quebrar de novo, que não precisa receber algo de Deus de novo. Guarde uma coisa: quem sente que não precisa mais já está a um passo da queda. Não, eu já experimentei tudo, já sei de tudo, já sei o que acontece, eu nem vou mais, porque eu já conheço tudo. Não conhece nada. Um grão de areia que nós conhecemos. Nós precisamos de um renovo, de outra experiência com Deus, de outro mover de Deus, de outra circunstância de Deus. É por isso que a natureza já nos ensina isso. Precisamos de um renovo. E jovens, observem-me bem aqui. Não é novidade, é renovo. Não é novidade, é renovo. Não é novidade, é renovo. Repito de novo, não é novidade, é renovo. Muitos hoje estão atrás de novidade. Precisamos de novidade para prender os jovens na igreja. Precisamos de novidade para a igreja crescer. Precisamos de novidade, aleluia, para a igreja florescer. Não precisamos de novidade, precisamos de renovo. Novidade traz empolgação momentânea. Renovo não. Renovo traz transformação permanente. Novidade trabalha a aparência. Nossa, tá lindo, tá cheio, mas tá vazio por dentro. A foto tá sorrindo, mas tá quebrada por dentro. Porque novidade trabalha a aparência. Renovo trabalha a essência, trabalha a substância. Novidade é oscilação. Quando a novidade chega, tá todo mundo lá em cima. Daqui a pouco desce tudo. Vem outra novidade, tá todo mundo animado. Daqui a pouco acabou tudo. Mas renovo é constância. Deus não te chamou para você ser montanha russa. Ora tá em cima, ora tá embaixo, ora tá crente, ora tá no mundo, ora tá na igreja, ora tá arrastando o pé no São João, ora tá aqui, ora tá indo para baile, ora tá na igreja, depois fica com os amigos aí por aí. Não, tu não é montanha russa para tá em cima e tá embaixo. Tu tem
que receber renovo, tem que receber renovo, tem que receber renovo para continuar. 1.000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu vai continuar. Jesus, que oscilação toda é esta? Há uns tempos atrás, quando estávamos ajudando a mocidade de Campina Grande, chegaram para mim na primeira reunião, pastor Gabi, e me perguntaram assim: o que o senhor vai fazer para atrair os jovens? Eu, nada. Mas a gente vai perder. Eu falei: se ninguém for atraído por Jesus, se Jesus não te atrai para estar aqui, nada vai te atrair. Se Jesus não é suficiente para fazer você ficar aqui, nada será suficiente. Estamos tirando o lugar de Jesus para novidades. O que me sustenta é Jesus. O que sustenta você é Jesus. Quem corta laços é Jesus. Quem expulsa demônios é Jesus. Quem revela as coisas é Jesus. Quem é que cura é Jesus. Quem é que liberta é Jesus. Se Jesus não for suficiente, nada vai ser. Eu não sou contra lazer, eu não sou contra fóruns, jamais. Eu não sou contra palestras, jamais. E fazemos e realizamos, mas precisamos entender algo. Não é o método que me mantém, é Jesus. Quando você recebe Cristo, entende isto. Eu não estou atrás de novidade, eu estou atrás de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que te sustenta nos dias difíceis. É Jesus Cristo que limpa as tuas lágrimas. É Jesus Cristo que tira a ansiedade e depressão do teu coração. É Jesus Cristo que chega na casa quando os pais estão quase indo embora, a casa toda desestruturada. É Jesus que coloca a mão lá na casa e diz: vou restaurar toda a família. É Jesus Cristo que chega e pega o teu irmão que está nas drogas, e as pessoas dizem: este morre cedo. Aí Jesus vai lá e diz: não morre não, eu vou ter um encontro com ele, vou libertar, lavar no meu sangue e vou trazer para glorificar do teu lado. É Jesus, é Jesus, é Jesus que livra dos laços, é Jesus que pega as palavras que te machucam, que te ferem e transforma em bálsamo no teu coração. É Jesus que faz isso. Novidade pode te emocionar, mas nunca vai te transformar. É por isso que você precisa entender: Deus está falando sobre renovação e não sobre novidade. Renovação é trabalhar no mesmo objeto. Este púlpito, com o tempo, a madeira vai perdendo o seu brilho pela usabilidade, pela exposição ao ambiente. E o que precisa? Ter um renovo nela. É igual a casa que nós estamos na frente. Daqui a pouco a pintura perde a sua vivacidade. As cores vão embora, começa a descascar por causa dos intempéries e das chuvas. O que precisa fazer? Um renovo. Você não muda a casa. É a mesma casa, é a mesma parede, é o mesmo local, mas a ação é de renovo. Sabe por que eu trago essa definição aqui? Ei, sabe por quê? Porque Jesus não vai lhe jogar fora. Jesus não vai te jogar fora. Está descascando, mas Jesus está dizendo: mas eu vou renovar ele. Está
quebrada, mas eu vou. Ei. Nós, o que está ruim, descartamos. Jesus pega o que está ruim e fala, vou fazer bom. Nós pegamos aquilo que para a gente não presta e chutamos e pisamos, mas Jesus está falando contigo aqui, jovem. Jesus, o diabo colocou nos seus ouvidos, dizendo, não haverá mais jeito, teu estado não tem como voltar. Jesus usa os meus lábios para dizer, é você que eu vou pegar, é na tua vida que eu vou agir, é nessa casa que eu vou entrar. A promessa continua de pé, a palavra sobre a tua vida continua. O tempo passou, desgastou, eu estou sentindo ele aqui. Ainda há coisas de Deus para você viver. O tempo te desgastou, o tempo te decepcionou, ações que vieram e você olha e diz, não tem condições. Não se preocupe, Jeová está mandando uma equipe de engenharia celestial para reformar a casa. Num simbolismo espiritual, tem uma empreiteira chamada Jesus Cristo que está vindo e vai modificar toda a casa. Satanás manchou, Jesus vai colocar o sangue dele e tirar a mancha. Satanás quebrou, Jesus vai chegar ali e vai restaurar tudo de novo. Satanás disse, ali não brota mais nada. Deus usa os meus lábios para dizer, vai crescer de novo, vai crescer de novo, vai crescer de novo. Diga isso para quem está perto de você, vai crescer de novo, vai crescer de novo, vai ter a presença de novo, vai ter a alegria de novo, vai ter uma ação do Espírito novamente sobre ti. Jesus, leias, aleluia, aleluia, Jesus. E qual é essa teologia do renovo, pastor? O que de fato Jeremias está falando ali sobre renovo? O que na minha vida de fato precisa, e eu vou visualizar que vai ter renovo. Jeremias usa uma palavra, não só ele, mas outros profetas também usaram essa palavra renovo. Trazer de volta a força que se perdeu. Trazer de volta a glória que se perdeu. Quando ele fala renova, renovo aqui, esta palavra é trazer de volta. Nós queremos de volta. Ele não pede, traz o ouro de volta. Ele pede que Deus traga de volta os dias. Ele não pede coisas. Quando ele fala os dias, ele está falando algo que dinheiro não compra. Ele está falando algo que preenche por dentro e não por fora. Ele quer dias de volta. Ele não quer o templo de volta. Ele não quer o ouro de volta. Ele não quer a prata de volta. Ele quer a essência da presença. É algo que ele sabe que é melhor do que o ouro, que é melhor do que a prata. Eu percebo muitos jovens, vou em muitas cidades do nosso estado, jovens preocupadas, moças, rapazes da nossa igreja, preocupadas com o futuro. Repare bem, você tem que planejar, mas não preocupação excessiva. Pensam que se eu me formar no curso que quero, entrar no emprego que quero,
para casar no formato da pessoa que quero, isso vai trazer satisfação. E vejo muitos cumprindo todo esse ritual, e quando chega lá, não tem satisfação. Porque estão transferindo a satisfação para algo externo. E não é o externo que comanda. Tem que ser o que vem de cima para dentro que comanda. E esta renovação é entender isto. E o Espírito fala contigo aqui. E você precisa entender essas 3 dimensões. Eu vou colocar aqui desta renovação. A primeira dimensão é que a renovação vai trazer o quê? Uma restauração. Vai trazer algo que se perdeu. Vai trazer algo que não se manifesta mais. Vai trazer algo que não é mais presente. Foi em tempos futuros, passados, mas hoje não está mais nítido. E Deus fala comigo e contigo: eu quero trazer para a sua vida algo que se perdeu. E o que é que se perdeu? Eu vos digo: presença de Deus. Pastores, com muito temor eu falo isso. Estive orando durante esses dias para ministrar isto, e o Espírito incomodou-me profundamente. Pastor Agábio, houve lutas em meu espírito para isto. Estão se perdendo a presença. Olhe para o nosso Brasil. Quase 212 milhões de brasileiros. E dizem que a população evangélica está chegando a 65 milhões. Isso quer dizer que entre 4 pessoas, uma se diz evangélica. Entre 4, uma se diz evangélica. Por que o crime não diminui? Por que a prostituição não diminui? Por que os acessos a sites pornográficos não diminuem? Se os evangélicos crescem em números, por que não vemos essa transformação nítida? Porque o número cresce, mas eu quero saber quem carrega a presença. Quem carrega a presença? Deus não está interessado em números. Deus não está interessado em estatísticas. Deus não precisa de números. Ele tem milhares de anjos dizendo que Ele é santo. Ele tem serafins o adorando. Deus não precisa de números. Deus quer transformados. Deus quer regenerados. Deus quer quem anseia pela sua presença, para dizer: assim como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma tem sede. Tem sede. Tem sede. Tem sede. Quem ainda tem sede dele? 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 Eu me recordo, pastor Antônio Silva, de momentos de cultos que tínhamos, sim, no passado, de pessoas que chegavam na igreja e que, se viesse possessa, já caía na calçada. Eu me recordo que nós entrávamos em supermercados, em mercearias, em escolas. O mal que estava ali ficava inquieto pela presença. Eu creio que Deus vai derramar da sua presença. Eu creio isso. Que na tua escola, universidade, trabalho, o mal que está lá vai fazer a mala e vai embora. Eu creio que Deus levanta a presença. Deus restaura a presença. Não é porque está aqui. Ano passado eu vi isso na vida do meu filho, quando se propôs, na hora do intervalo, fazer culto na escola. Você imagina adolescente na hora do intervalo indo para culto? Vocês imaginam isso? Na hora do intervalo, 20 minutos de intervalo. Quando ele começou, só tinha 2. E ele ficou lá quase um mês fazendo. E falou: pai, vou parar.
Por quê? O pessoal não vai. Falei, vamos orar. Vamos orar. E ele continuou. Tinha um bequinho, ficava no bequinho. E depois foi para a sala. E quando ele mandou um vídeo para mim, 38 adolescentes. Na hora do intervalo, cantando e orando a Deus. A presença, a presença, a presença, a presença renova os nossos dias. A primeira coisa que vai ser renovada hoje aqui em Vidas vai ser a presença de Deus. Ela vai lhe tocar. Guarde o que eu estou dizendo, não vou me estender muito, mas daqui a alguns instantes a presença de Deus vai vir sobre alguns de uma forma ímpar. Há algum tempo você não sentia a presença de Deus. Como sentirá daqui a alguns minutos? Guarde isto, porque a presença de Deus vai ser restaurada. Restaurada. A presença de Deus vai ser restaurada em vidas aqui nesta noite. Segundo, a transformação. Na renovação, o que Deus faz? Deus transforma. É por isso que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Este renova é a mesma palavra que Jeremias utiliza. Há um renovo em mim. Renova em mim um espírito reto. Há uma mudança, há uma transformação. O que eu fazia, passo a não fazer, porque agora a minha alma tem um renovo. E terceiro, a presença do renovo, ela traz uma criação de algo que ainda não existiu em mim, mas tem no propósito de Deus para mim. Ainda não existe em mim, mas tem no propósito de Deus para mim. O profeta Isaías, ele pôde dizer isto, escrevendo no seu livro: eis que faço uma coisa nova. Nova aqui não é de novidade. Nova aqui no original é o renovo. É o renovo. Eu faço um renovo. Vocês não estão percebendo? Vocês não estão percebendo? É o que ele fala aqui. Porventura, vocês não estão percebendo? Eu vou fazer um renovo. Ou seja, vocês vão experimentar algo que ainda não experimentaram. Eu reservei para vocês. Eu reservei no céu para vocês. Vai vir do céu para você uma coisa nova. E a pergunta é: vocês não perceberam? Ei, é Deus dizendo aqui: ei, tá ligado não, meu filho? Tá ligado não? Se liga, meu filho, você não tá percebendo não? Eu vou construir um caminho no meio do deserto. Eu vou construir um caminho no meio do ermo. Ou seja, vou construir, o que é caminho? História. O que é caminho? Por onde tu andas. O que é caminho? Futuro. Deus está dizendo: eu vou cuidar do teu futuro. Eu vou cuidar do teu caminho. Eu vou cuidar de você. E tem mais, quem está fazendo esse caminho não é teu pai, não é tua mãe, não é o pastor, não é a coordenadora. Quem está fazendo esse caminho sou eu, diz o Senhor. Sou eu. Se eu fosse você, adorava Jesus, porque ele está dizendo: eu vou fazer um caminho. Aleluia. Eu vou colocar um caminho. Quem é que consegue entrar no caminho que Deus coloca? Quem é que consegue impedir um caminho que Deus faz? Quem é que consegue atrapalhar o caminho que Deus traça? Quem é que consegue ir contra o caminho que Deus estabeleceu? Ele fala contigo aqui esta noite: eu já fiz o teu caminho. Eu já projetei o caminho da tua vida, o caminho do teu ministério, o caminho da tua família. Eu projetei. Quem é que vai impedir o caminho que eu tenho para você?
Há uma alegria de Deus vindo sobre nós aqui neste momento. E esta alegria é para dizer: o teu caminho já está projetado, o teu caminho já está desenhado, o teu caminho já está feito. Há um renovo de Deus nessas 3 dimensões: restauração, transformação e criação. E Deus, quando Jeremias está pedindo a Deus nessas 3 dimensões, e por que ele entende que é importante? Porque as outras gerações precisam saber quem Deus é. Jeremias não quer um renovo para ele se aparecer. Jeremias não quer um renovo para ele. Jeremias quer um renovo para que o nome de Deus seja glorificado. Mas quando ele olha a situação de Israel, é como uma árvore que foi cortada. E olhando para essa árvore se percebe que não tem mais condições dela viver. É a mesma visão que Ezequiel teve do vale dos ossos secos e percebe: será que tem condições de se reaver? Muitas vezes nós pensamos desta forma: algo foi cortado, algo foi tirado, algo está impossibilitado. E nós olhamos e percebemos que não tem condições de se reaver. É por isso que, caminhando para os 2 pontos finais dessa mensagem, Deus me levou para um entendimento. Quem consegue nos renovar, é preciso que Ele seja o padrão. É preciso que Ele seja o alicerce do renovo. E o profeta Isaías profetizou que do tronco de Jessé viria o renovo. O renovo ia brotar do tronco de Jessé um rebento. Por quê? Guarde uma coisa aqui. Por que Isaías não fala do tronco de Davi? Ele fala do tronco de Jessé, do pai. Ele está falando das raízes. Ou seja, por causa do cativeiro, a árvore foi cortada, mas a raiz ficou. A árvore foi cortada, mas tem raiz. O machado do diabo pode ter cortado os teus galhos, mas não tirou a tua raiz. O machado do diabo cortou os teus galhos, mas não tirou a tua raiz. O machado do diabo cortou alguns galhos, mas a raiz ficou. A raiz ficou. E Deus usa os meus lábios para dizer: por causa da raiz, a árvore foi cortada, mas tem raiz. Tem raiz. Diga para quem está perto de você: tem raiz aí. Tem raiz aí. Tem raiz aí. A desonra chegou, mas ainda tem raiz aí. O escândalo aconteceu, mas ainda tem raiz aí. A decepção bateu, mas tem raiz aí. Teve uma traição profunda, mas ainda tem raiz aí. Teve palavras que te machucaram, mas ainda tem raiz aí. Tem raiz aí. Teve frustrações, pessoas prometeram e não cumpriram, e você está dizendo: eu fiquei só. E Deus está dizendo: não se preocupe, eu estou vendo raiz. Eu estou vendo raiz. Eu estou vendo raiz. Olha ali raiz, olha a raiz. Eu estou vendo raiz. Eu estou vendo raiz. Eu estou vendo raiz. A casa está em guerra, mas tem raiz. E porque tem raiz, vai ter o cheiro das águas. O cheiro das águas. O cheiro das águas. O cheiro, o céu se abre sobre esta congregação. E Deus usa os meus lábios para dizer: não vai ter só cheiro não. Derramarei
Rios, 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 rios. Meninos, elimine televisão. Remiande calabação. Eu lhe convido a adorar Jesus por alguns instantes. Eu lhe convido a adorar Jesus por alguns instantes. Eu lhe convido a adorar Jesus por alguns instantes. Leões, chipiquês, Eremia, sábia, carabaçai. Adore Jesus por alguns instantes. Vai ter transformação no ambiente. A árvore que estava seca vai brotar. Quem não frutificava vai frutificar. Quem não anebiaça, quem dava escândalo vai trazer honra. Quem afastava vai trazer para perto. Vai ter renovo, vai ter renovo, vai ter renovo, vai ter, vai ter. Jesus, Jesus, Jesus. Começa a receber algo do céu neste momento. Começa a receber. Deus vai dar variedade de línguas aqui nesta noite. Deus vai levantar profeta de novo nessa casa. Profeta, não é profetada, é profeta. Deus vai abrir olhos espirituais de novo aqui. Quem não tinha visão vai passar a ter visão de novo. Quem não tinha revelação vai passar a ter revelação de novo. Os enfermos vão voltar a serem curados. Enfermos vão voltar a serem curados. Aleluia. Vai ter libertação na casa. Prostitutos vão ser libertos. Viciados serão libertos. Jogatinos serão libertos. E demônios serão expulsos. Trabalhos serão desfeitos pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder do nome de Jesus. Tem raiz aí, Jesus. O Espírito já está regando raízes aqui. A presença de Jesus já está retornando. Jesus já está regando raízes aqui. Por ter raízes, vai brotar. Mas foi cortado. Alguém poderia dizer, não tem condições porque foi cortado. Mas Deus usou a boca do profeta para dizer, vai ter um rebento. Quem é mais antigo, trabalhou em roça, sabe como esse texto é aplicado. Tem mais jovens aqui que nunca foram no campo, não vai saber. Mas quando a gente era da roça, lá em Minas Gerais, às vezes o pessoal desmatava, aí você passava, havia um toquinho assim embaixo, toquinho seco. Passava o verão, vinha o outono, chovia. No inverno, quando chegava em agosto, pastor Gabi, setembro, você passava lá, aí tinha uns brotinhos assim, tudo verde. Aí tu olhava e falava, rapaz, é tão pequeno, que isso não cresce. É tão pequeno. O que já foi e para o que está
está voltando, não cresce não. Aí no outro ano, quando você chegava lá e olhava, já estava grande. 3 anos depois, quando tu olhava, mas é aquele. Ele era desprezado entre os homens, nenhuma beleza tinha para o que desejássemos. Alguém olhou e falou: é esse daí o Cristo? É esse daí o Cristo? Aí o profeta falou: vai ser um rebento da raiz de Jessé, da árvore que foi cortada. O renovo vem de lá. O renovo vem de lá. O renovo vem de lá. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Desculpa, mas o que eu estou sentindo aqui não estou conseguindo ficar parado não. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Muitos não entendem esse texto. Sabe por quê? Foi falado isso. Não é só porque Nazaré é uma cidadezinha, uma comunidadezinha. Porque o termo nazareno no hebraico significa renovo. Tem a mesma expressão. É por isso que o profeta Mateus fala, o profeta disse que ele seria chamado o Nazareno. Procura no Antigo Testamento onde está escrito isso. É uma interligação com o renovo. Porque os judeus sabiam, Nazareno é renovo. Nazareno é renovo. Nazareno é renovo. Aí perguntaram: aquele renovo lá pode ser alguma coisa boa? Vem ver, rapaz. Vem ver, rapaz. Para fundamentar o que eu estou falando aqui, segura um pouquinho. Para fundamentar o que eu estou falando aqui, Jesus está chegando em Jericó. Chegando em Jericó. E tem um cego lá. Tem um cego lá. E ele, quem está passando aí? Quem está passando aí? Jesus, Jesus. Aí o que o cego vai dizer? Jesus, filho de quem? Filho de quem? Porque ele fala filho de Davi? Porque viram para ele e fala: Jesus, o Nazareno, o renovo está passando aqui. Aí ele lembra do texto: se ele é nazareno, ele é o renovo. Se ele é renovo, é da raiz de Jessé. Se ele é da raiz de Jessé, ele é filho de Davi. Ele é filho de Davi. Ele é filho de Davi. E se ele é renovo, ele pode renovar os meus olhos. Ele pode renovar os meus olhos. Filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi. O renovo está aqui. O renovo está aqui. O renovo está aqui. O renovo está aqui. O renovo está na casa. E ele está dizendo: vou renovar os dias, não como antes, mas melhor. Melhor. A presença vai ser renovada. A graça será renovada. O poder será renovado. O renovo chega para dizer: assim como ele, renovo, veio desprezado, ele está dizendo: não existe nada quebrado que eu não dou jeito. Não existe nada seco que eu não faço ter vida. É tempo de renovação. A nossa denominação, sei, vai para os seus quase 120 anos. Sei que tem muitos pastores que às vezes comentam com vocês sobre coisas que aconteceram. Deus não quer renová-los para vocês viverem as mesmas. Deus quer renová-los para que vocês vivam diferentes. O cardápio de Deus não é limitado. Deus tem coisas maiores, inéditas, para realizar através de vossas vidas. Chegou a hora da igreja deixar fluir através dela. Nós não somos poço, nem reserva e nem açude. Nós somos fontes para deixar fluir através de nós. Eu creio nisto. Deus mudará a mentalidade da igreja atual. Chega de orar, me dá, me dá, me dá.
Nós vamos orar. Senhor, onde quer que o que quer que eu faça? Senhor, o que quer de mim? Senhor, onde tu queres que eu vou? Senhor, o que queres que eu abençoe? Não pense em morar na melhor cidade. Pense em morar na cidade que Deus quer que você more. Não pense em morar no melhor bairro. Pense em morar no bairro aonde Deus quer que você more. Do teu lado, guarde isto, Deus colocará pessoas escravizadas, pessoas amarradas pelo inimigo, mas através da presença dele na tua vida, laços serão desfeitos, vidas serão libertas, vidas serão transformadas. Eita, prepare-se. Deus usa os meus lábios aqui, pastor Felipe. Deus usa os meus lábios, pastor Agábio e pastor Naftali. E aqui é a minha conclusão. Guarde isto: Deus está renovando Almade para uma colheita de almas aqui em João Pessoa. Deus dará uma colheita, Samuel, de almas. João Pessoa, o espírito de violência vai recuar aqui. O espírito da prostituição vai recuar aqui. O espírito do vício vai recuar aqui. Os renovados estão se levantando. Os renovados estão se levantando com força, com poder, com graça, com autoridade, com unção de Deus. Eita, Jesus! Quem crê comigo? Quem crê comigo? Quem crê comigo? Adore a Jesus agora. Adore a Jesus agora. Espírito de Deus, como usaste os meus lábios até este momento, confirma a tua palavra neste santuário. Jovens, obreiros, irmãs, irmãos, igreja, recebam uma vez mais o renovo do Espírito de Deus agora. Só isso. Renova Jesus. Renova a força, Jesus. Tira a exaustão, Jesus. Renova agora, Jesus. Comece atrás, vem para o meio. Isso, Jesus. Isso, volta a falar em línguas agora. Volta a falar em línguas agora. Sob a autoridade do nome de Jesus. Volta a falar em línguas agora. Recebe variedades de língua agora. Renova Jesus. Eita, sai. Eu mandei caçar. Eita, Jesus. Fique de pé neste momento. Todos. Fique de pé neste momento. Vai adorando a Jesus. Recebe a presença de Jesus. Recebe o renovo. Jesus.
Eu vou fazer uma oração com toda a igreja. Você pode continuar adorando e recebendo de Jesus. Antes desta oração, eu faço um convite. Antes da oração, eu faço um convite. Aleluia. Aleluia. Pode mergulhar, jovem. Aproveite esse momento. Se renova. Para o que você vai enfrentar, você precisa se renovar. Hoje é dia de chegar no posto de gasolina celestial. Jeová vai ver como é que está o tanque. Ele me retica na marrabaixá. Jeová vai ver como é que está o nível do óleo, como é que está a água. Porque aonde tu vai andar e que tu vai caminhar, precisa ter uma renovação. Jesus, antes de eu orar com toda a igreja, eu faço um convite. Por algum motivo você se distanciou da presença de Deus. Não me interessa qual, mas hoje é o dia do renovo. E eu quero convidar você que quer retornar a Cristo hoje. Ele já lhe tocou. Tu já sente a presença dele. Tu sabes que precisa dele. E hoje é o seu dia. Eu quero orar pela sua vida hoje. Onde está uma vida que deseja retornar para Jesus hoje? Você vai levantar sua mão, você vai sair de onde você está. Você vai vir aqui à frente e nós iremos orar por você nesta noite. Nós queremos orar por você nesta noite. Venha em nome de Jesus. A igreja continua adorando. Rapidamente nós vamos orar. Onde está você que quer retornar para Jesus? É com Jesus. É com Jesus. É com Jesus. Eu estou te chamando para você vir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Onde está uma vida? Onde está você que precisa retornar para Jesus hoje? Você está nesta casa e você precisa reconciliar-se com Jesus. Eu quero convidar você nesta hora. Levante as suas mãos. Você vai sair da onde você está. Vai vir caminhando. Você não vai chegar aqui sozinha. Você não vai chegar aqui sozinho. Você vai chegar com alguém. E nós iremos orar por você nesta hora. Eu pergunto mais uma vez: você quer retornar para Jesus hoje? Ele te chama. Ele te chama. Venha para Jesus agora. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Eu vou orar. Eu vou orar. Mas eu estou aguardando você. Cristo está lhe esperando. Nós estamos batalhando pela sua vida, porque a tua alma é importante para Jesus. Há entre nós alguém que deseja entregar sua vida a Jesus hoje, retornar para Jesus hoje. Se tu desejas, tu vai sair, tu vai vir em meio à multidão hoje. Aleluias, aleluias. Mais 30 segundos eu vou fazer uma oração com a igreja. Ali a oportunidade está aberta para você. Eu sei que tem. Eu sei que você está aí, está resistindo, mas é pelo Espírito de Deus e Ele que vai trazer você. Eu quero orar com toda a juventude aqui nesta hora. Eu quero orar, jovens, com vocês e com toda a igreja. E a nossa oração é a confirmação do renovo de Deus sobre vossas vidas. Já tem jovens abraçando, já tem jovens Deus usando aqui. Aleluias. Mas eu gostaria, os jovens, se você estiver perto de alguém, se você pudesse dar a mão a quem está perto de você, moça e moça, rapaz com rapaz, dê a mão a ele que está perto de você, que nós vamos orar por você neste momento. Nós vamos fazer esta oração agora sobre a vida de vocês. Há um renovo de Deus para ser confirmado mais uma vez aqui. E a oportunidade
autoridade está aberta a ti, sobre a tua aliança com Deus hoje aqui. Deus espera, Jesus espera por ti hoje aqui. Jesus espera por você hoje aqui. Aleluia. Toda a igreja, fecha os teus olhos, que nós iremos orar nesta hora. Senhor Deus, de acordo com a palavra que o Senhor nos revelou aqui esta noite, nós estamos abençoando esta juventude, esses jovens que estão aqui, ó Deus. Alguns que se sentem cortados, alguns que se sentem, ó Deus, distanciados e isolados, mas sobre a autoridade do teu nome, nós estamos dizendo: o teu renovo está descendo aqui nesta noite. O teu renovo está descendo sobre esta juventude aqui nesta hora. Nós estamos clamando por eles. Nós estamos clamando por eles, sob a autoridade do nome de Jesus. Laços preparados foram cortados, a terra seca foi molhada, e o renovo, recebam o renovo, recebam o renovo, sob a autoridade do nome de Jesus Cristo. Rebicómia, angústia, sai agora, sob a autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Derrama do teu espírito, 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 Jesus. Derrama do teu espírito agora, sob a autoridade do nome de Jesus, sob a autoridade do nome de Jesus, sob a autoridade do nome de Jesus, sob a autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Só os renovados, levante a mão e dê glória. Levante a mão e dê glória. Levante a mão e dê glória. Eu tenho mais 30 segundos. Levante a mão e dê glória. Levante a mão e dê glória. Levante a mão, aumenta o nível do glória. Aumenta o volume. Pode aumentar o volume. Pode aumentar o volume. Pode aumentar o volume. Pode aumentar o volume. Renovados. Renovados. Tem um recado para o nosso país. Os renovados se levantaram. Este tempo